Olá, você que acompanha o Bastidores da Política, Itamar Gonçalves, eu sempre agradeço. Curta, compartilhe Itamar Gonçalves SP no Instagram, no YouTube, Facebook, Quai, TikTok, toda a plataforma com informações da região metropolitana. Temos mais um convidado para falar com você aqui, bom, antes de falar o nome do convidado, eu sempre agradeço. Eu falei, o melhor presente que eu tenho é quando eu convido e a pessoa aceita e vem no nossos estúdios. Isso para mim não tem preço. Fico muito feliz, muito satisfeito. Quero agradecer com o nosso convidado de hoje. Ex-prefeito de Itupeva 2 vezes, vice-prefeito 2 vezes, vereador 2 vezes, secretário de Serviços Públicos, conhece a cidade de Itupeva como ninguém. Ocimar Poli, obrigado por ter aceito o convite, vim bater um papo com a gente, falar com a comunidade de Itupeva, com a cidade de Itupeva e região. Obrigado, Ocimar. Como é que você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus, Itamar. Eu que agradeço você de chamar, né, fazer o convite de vir aqui para a gente expor o que a gente sente da política hoje a nível nacional, estadual e principalmente a nível municipal. É a cidade onde que a gente mora, onde que a gente vive e onde que eu fui gestor da cidade também. Ocimar, você falou um negócio importante. A política mudou muito, gente. A mídia social trouxe muita mudança. Está todo mundo acelerado, todo mundo estressado, todo mundo batendo cabeça, se encrencando a nível nacional, estadual e municipal, né, Ocimar? Você veja que o Brasil mudou muito. Agora tem essa polarização, ou é esquerda ou é direita, ou é esquerda ou é direita. Uma frase te joga para a esquerda ou para a direita, não é? E eu me lembro o seguinte, no passado, Ocimar, eu vou dizer o seguinte para você. A política não tinha mais paixão no passado, um carinho mesmo pela cidade, um amor pela comunidade. Parece que tinha muito menos desavença do que agora. Exatamente, porque todos que participavam, se eram candidato de oposição ou não, mas eles tinham um objetivo único, era ver pela cidade. Hoje mudou isso, hoje mudou, a pessoa não quer saber, joga de maneira suja, vamos falar mesmo assim, política, né? Isso. E a gente tem um objetivo, a gente gosta da cidade. Eu gosto da cidade, eu nasci lá, na cidade de Itupeva, e me incomoda ver a situação que a cidade se encontra. Depois da minha última gestão, que foi em 2012, eu deixei a prefeitura, nós deixamos com um legado que, se tivesse continuado da maneira que a gente vinha fazendo, Itupeva hoje era outra. Ótimo, eu quero falar disso. A cidade era outra, porque o meu orçamento de 2012 era apenas de 130 bilhões de reais. E conseguia fazer certo? Obra, conseguia entregar as coisas. Conseguimos fazer, eu entreguei 98 obras, ou seja, dividido por 96 meses de administração, dava quase cada 28 dias, estava entregando uma obra. E é lei do engano certo? Quem acha que o Ocimar não está vendo as coisas, você tá incomoda, te incomoda essa situação, Ocimar? Olha, a situação do município hoje me incomoda, porque você vê, nós assumimos a prefeitura, certo, em 2005, que eu entrei, tinha problema com o hospital, o que nós fizemos? Primeira coisa, vamos resolver o problema do hospital da cidade. Nós dobramos o tamanho do hospital. Dobramos, tinha médico, tinha medicamento, era feito cirurgias no hospital, hérnia, enfim, bastante coisa era feita lá. Você foi prefeito e foi reeleito, você fez a ampliação e reforma do hospital. Exatamente. Foi na reeleição ou no primeiro mandato? Foi no primeiro mandato. No primeiro mandato. No primeiro mandato, já ampliação e reforma do hospital, que é o hospital que até hoje. O que a gente tinha? Porque na época, o seu Dorival, o saudoso seu Dorival, eu aprendi muito com o seu Dorival. O que fazer e também o que não fazer. Tá. Certo? Ele começou a fazer o paço municipal. E a prioridade não era o paço. Eu me lembro disso. Certo? Não era o paço, era o hospital, atender. O que a população demanda hoje no Brasil inteiro? Saúde, educação e segurança. Isso é primórdio. E infraestrutura que acarreta, é o que gira. E não tinha. O que nós fizemos? A minha equipe de trabalho, nós fizemos uma reunião e falamos, vamos focar no hospital. Ótimo. Tanto é que você tem no mínimo de aplicar no hospital 15%. Nós chegamos a aplicar 31% do orçamento no hospital. Olha isso, gente, vocês estão vendo aí? Em saúde, 31%. Para que as pessoas entendam, você foi vereador 2 vezes, vice-prefeito 2 vezes, secretário de Viação de Serviços Públicos 2 vezes, foi eleito e reeleito prefeito. Exatamente. Então tem um aprendizado, tem um histórico. A gente tem um legado. E a gente vê assim pessoas novatas, né? Que nunca foi vice-prefeito, nunca foi um secretário, ou se for um secretário, foi secretário de um prefeito ruim, de prefeitos ruins que passou na cidade. Não tem jogo de cintura, não tem ver a cidade de outra forma. Eu acho importante dizer o seguinte, Ocimar, para que você, Itupeva, entenda, o que a gente está falando aqui é o seguinte, vamos fazer um comparativo. O Ocimar falou da ampliação e reforma do hospital, o saudoso Dorival queria fazer o passo, ele não concordava, a equipe também não queria o hospital. Outras obras marcantes da cidade, que eu gostaria de relembrar, que alguma coisa eu lembro, Ocimar. A abertura, olha,
Eu vou dizer um negócio para você, os caras estão batendo cabeça com o problema da Vila São João do Riozinho lá. O Ocimar, quando foi prefeito, eu lembro disso que eu noticiei, Ocimar. Abaixou a calha do Rio Jundiaí, alargou, explodiu pedra, teve problema com a Secretaria do Meio Ambiente, mas as enchentes nos 3 bairros acabaram. Exatamente. Resolveu. Eu preciso contar um pouco dessa história do Rio, que ontem eu falei numa reunião. O que acontecia? Nós precisávamos dar licença para mexer na calha do Rio Jundiaí. Isso. Quem dá licença é o DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Quem que era o presidente? Ricardo Borsares era o nome dele. A gente não conhecia, e tentando marcar reunião com ele, até que um dia eu consegui uma reunião com ele. E vinha água, era enchente, enchente. Eu tive, em 8 meses de administração, eu tive 16 enchentes. Então, o foco já saiu, todo o foco da gestão, de uma gestão progressista, se direcionou para resolver esse problema do rio. Porque não é o rio o problema são as pessoas que estão lá. Ali elas perdem Vila tudo. São João, Jardim Felicidade. Vila São João, Jardim Alegria. E o Jardim Samambaia. E pegou até a antiga prefeitura. Tá? Então, isso incomodava a gente, porque as pessoas perdem até a dignidade deles, porque água, você acorda com água na cama, tem que levantar as coisas, perde cama, perde guarda-roupa, perde tudo. Nesse período, gente, a gente aqui é bate-papo, assim, mas não é só pergunta e resposta, mas nesse período eu me lembro muito bem, até hoje, a gente vê na Vila São João aí, o rio enche, deu problema, a gente sabe disso atualmente, aí fica um põe a culpa em um, outro põe a culpa no outro, um reclama, outro reclama, tal, todo mundo, e vocês resolveram o problema, chega de enchente, e nunca mais teve, né, Simar? Olha, depois que eu saí, o correto era manter a manutenção da calha do rio. Era aí que eu queria chegar. Se trabalhasse na maneira que vinha trabalhando vocês... Exatamente, porque o rio... Não teria problema. O rio, a natureza traz os detritos. Então, o que você afundou, se você não manter limpo, vai acumulando, o rio fica raso novamente. E vem as águas e transborda. Mas, voltando lá do seu Ricardo Borsares, foi marcado, eu consegui marcar uma reunião com ele às 10 da manhã. Eu cheguei lá, 9 da manhã, fiquei esperando. Minha vez... 3 horas da tarde, eu não conseguia falar com ele. Meu Deus. Aí a secretária dele falou, o doutor Ricardo não vai atender você, ele tem um outro compromisso e você tem que voltar um outro dia. Tamara, eu não tenho vergonha de falar, eu chorei naquele momento. Não é possível. Tá? Eu chorei, eu peguei minhas coisas, fui embora, o projeto da abertura da calha, eu falei, não é possível, né? Mas é tal história, né? O diabo faz o caldeirão, mas não faz a tampa, certo? Entro no elevador... Para ir para o estacionamento, para pegar o motorista e o carro e voltar para Itupeva, quem que está dentro do elevador? Quem? Ricardo Borsares. Ah, bonitão. Aí eu sabia quem ele era. Eu falei para ele, chorando, não tenho vergonha de falar. Ele falou, não precisa chorar para falar comigo. Eu falei, precisa, que eu estou aqui desde as 9 da manhã para falar com o senhor de um problema existente em Itupeva que vocês não levam em consideração. Faz 15 anos que tem esse pedido de abertura e aprofundamento da calha do rio, e ninguém toma providência. Meu povo sofrendo lá. Aí na hora, dentro do elevador, ele abriu o projeto da gente, ele falou, o problema é essa curva, pode abrir. Meu Deus. Pronto. Saiu. No outro dia, já começamos a trabalhar, abrir a curva, passou uns 10 dias, não vinha a licença, não vinha a autorização, mas a gente tinha autorização verbal dele. Chegou um pessoal do DAE de Campinas. Você foi muito esperto, Simar, você foi inteligente. A partir da autorização dele, você já colocou na obra. Claro, no outro dia, estamos trabalhando. Chegou lá um pessoal do DAE de Campinas. Eu não sei qual que era o intuito deles, embargaram a obra, vieram com a polícia florestal, já deteram o Zé Sai, que era o vice-prefeito, e o diretor de serviço que estava lá, deram voz de prisão para ele, deram voz de prisão para o operador da máquina, e eu cheguei até lá, falei, o que está acontecendo? Queriam me prender, e aí é que a gente toma a frente. Eu falo assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair se eu tiver razão, certo? Se eu não tiver razão, a gente se cala, consente e acabou. Mas dentro da razão, não era mais o Ocimar, não era mais a prefeitura, eram as pessoas que precisavam de apoio, certo? Eu pedi para o operador da máquina continuar o serviço, quem manda aqui não é ele, somos nós, certo? Eu tenho autorização do Dr. Ricardo Borsares para... Nesse momento era a abertura de rebaixamento da Exatamente. Tá, a gente tiver assim, vários problemas. Tinha que fazer explosão de pedra, mas a gente conseguiu resolver o problema. Resolveu-se o problema. A partir daí, como não estava tendo mais enchente,
A turma esquece, se acomoda. Venderam a máquina, venderam os equipamentos. Olha isso. Certo? Então, isso daí... Isso foi na gestão posterior. Exatamente, na gestão posterior. Eu não gosto de citar nome, não criticar, porque cada um é responsável por aquilo que faz. Eu gosto de citar, viu? Mas tudo bem. Mas a minha responsabilidade era cuidar das pessoas, foi o que nós fizemos. Então, resolvemos o problema. E hoje, você vai lá nesses bairros, olha a porcaria que fizeram lá. É isso aí. Retiraram todas as defensas dos córregos que chegam até o Rio Jundiaí. Cada chuva que dá, o volume de água transborda e entra nas casas. E está lá parado. Estão esperando o quê? A gente está falando aqui de uma administração que foi eficiente, resolveu o problema e sem briga com ninguém. Não tem problema partidário, não precisa colocar o problema no outro. A equipe, técnicos, resolveu, né? A mesma coisa foi o que você fez no hospital, que é ampliar o hospital e reformar o hospital, me lembro disso. Fale algumas outras obras marcantes aí no seu período. Olha, vamos do início. Faz parte da história, gente. Veja tem, são 98 obras, né? Então vamos citar as principais. Bom, o hospital nós citamos, que era a principal obra. Atendemos o hospital, reformamos o hospital, dobramos o tamanho. Colocamos raio-x móvel, raio-x fixo, inclusive tinha dois raio-x, um de reserva guardado, colocamos um grupo de gerador no hospital, médicos e medicamento. Então atendia a população, tanto é que vinha gente de fora para o hospital. Ok. Certo? O segundo passo era melhorar o acesso para Itupeva, que era uma briga, eu perdi primos, amigos, conhecidos na rodovia da na vice-prefeita Emigênio Tonó, que foi outra briga para se duplicar essa rodovia. E nós conseguimos, com o governador, uma briga enorme para fazer. O que aconteceu? Após a duplicação, o DR foi e fechou o acesso do Ana Luísa para o Pacaembu e vice-versa. Aquele acesso onde tem a rotatória em frente ao Corpo de Bombeiro. O que nós fizemos? Vamos discutir com o DR novamente, porque as pessoas não tinham como atravessar. E DR demora, hein? Demora. Então, você tem que tomar frente. Nós não vamos fazer. Se você quiser fazer, faz. Fizeram um projeto e mandaram a gente fazer um projeto. Falo para você que nem eles exigiram da empresa que estava duplicando a estrada o que exigiram para nós. De vocês. E não nós faz fizemos, e não deixa fazer. Mas nós fizemos, tá? Nós demos um jeito, nós fizemos então, aquele treino foi feito no seu período. Foi feito com o recurso Corpo de Bombeiros da prefeitura. Você entregou, me lembro disso. Isso, exatamente. O Corpo de Bombeiro, nós também trouxemos. E foi uma jogada ótima para o Corpo de Bombeiro, para quem? Para as indústrias. Quando vem a indústria vai fazer um seguro da empresa, se tem Corpo de Bombeiro, o valor do seguro abaixa. Baixa. Certo? E isso foi muito bom para a gente. Por falar em empresa, eu quero pegar o gancho. Quantas empresas vieram que hoje geram ainda emprego e imposto para a cidade e renda no período vamos lá, dos seus dois mandatos aí? Tirando as 98 obras principais, a gente já vai voltar nas obras. Voltar nesse assunto, vamos falar das empresas. Só para pegar o gancho. Nós fizemos um programa de incentivo à indústria, ProInd. Nós trouxemos 127 indústrias para o município. A maioria acredito que estejam lá até hoje. Estão lá. Uma boa delas. 127. Gente, então, você está empregado, alguém da tua família está empregado, os impostos estão chegando no período do primeiro e segundo mandato do Alcimar. Empresas que chegaram e geram emprego. Guarda esse dado aí. Olha, então, são várias que tem. A gente não vai citar delas, mas tem 3 empresas que foram muito importantes para nós. São 3. Tem a Bozal, certo? A Vitrosul, tem aqui no Arbrense e a Natura. Essas 4 empresas, nós trouxemos elas. Natura e Quinorbense não foram inauguradas na minha gestão, mas fomos nós que trouxemos essas empresas. Nós fomos buscar, nós trabalhamos e mostrar o incentivo que a gente dava foi interessante. O seguinte, um detalhe, antes dessas 4 empresas, o PIB de Itupeva, o que é o PIB? O PIB é a soma de todo o produto interno bruto, é o faturamento de todas as empresas. Era 1,4 bi. Era um monte de dinheiro. Vamos lá, era 1,4 bi. Aqui no Arbrense era 1,4 bi, só ela. Só ela, já subiu para 2,8. 2,8. Aí vieram outras empresas, foi aumentando, e a Natura. Só a Natura, 3,5 bi, 3,5. Então hoje o PIB de Itupeva, que desponta na frente de muito outro município, é 8,3, 8,2, isso é um trabalho realizado nas administrações. Então, ao longo da história, depois que a gente fez isso daí, ninguém mais trouxe empresa. E hoje tem um orçamento, como eu falei que o meu orçamento era de 130 milhões, hoje o orçamento da cidade é 600 milhões. Olha, eu vou te falar uma coisa, aqui bastidores da política, a gente vai falando de política no meio do caminho, e a impressão, eu nunca gostei de esquerda, não gosto de esquerda, não vou gostar de esquerda, e vou sempre reclamar da esquerda. A cidade estava pronta, desenvolvida, com emprego, a gente vai falar de mais obras que foram entregues no período dessas 98,
E aí o pessoal da esquerda assumiu a administração, porque eles vendem, o pessoal da esquerda até hoje, o preço do pacote de arroz médio hoje no Brasil, que era 11, 12, 13, 34, 35, tem lugar que passa de 40. Essa que é a realidade. Eu estou falando de commodities, produto do dia a dia, que as pessoas precisam. Muito bem. A cidade de Itupeva vinha num eixo de desenvolvimento, não tinha briga política, nada. A esquerda chega, faz um discurso, vende mentira, porque vendeu mentira, e meio que parece uma cigarra, né? Vai destruindo a cidade. A partir do final da sua administração, a esquerda assumiu, e a seguinte, a impressão que eu tenho é que a cidade só tem problema, né? Não tem mais, parece que não tem notícia boa. Eu falo assim, que quando alguém de esquerda assume, vamos falar assim, é isso o partido mesmo. de esquerda assume, eu sempre falava, é uma nuvem de gafanhoto. Gafanhoto, isso. Então a nossa cidade era uma árvore florida, veio uma nuvem de gafanhoto e comeu tudo. É Poxa isso que vida. acontece. Então a gente falou basicamente, Osmar, não quero te cortar, da abertura e rebaixamento da calha, ampliação do hospital, aumento do hospital, o corpo de bombeiros, aquele trevo, a duplicação da vice-prefeita. Olha quanta coisa que você vive hoje em Itupeva e não sabia que tem o Ocimar Poli, a equipe do Ocimar Poli, desde o Dorival Raimundo, saudoso Dorival, o Ocimar Poli com a sua equipe, secretários, eleito e reeleito, mas tem centro de especialidade não, centro odontológico, centro odontológico, centro de fisioterapia, foi nós que fizemos, que é do lado do bombeiro. De oftalmologia. Tem, foi no centro, não foi isso? Tinha também lá, nos postos de saúde tem um atendimento. Mas outra coisa muito importante também. Guarda Municipal, você fez postos no parque também. Também, depois veio a lei de desarmamento, Itupeva não tinha 50 mil habitantes, a gente tinha o guarda e não tinha arma. E hoje Itupeva passa por um problema sério de Exatamente. assalto, roubo, gente. Assalto tá assim também. Acho que me parece aí que tiraram viaturas da guarda. Então você diminuiu o número de viatura, não paga. Hoje a administração atual hoje, que é de esquerda. Não é de esquerda, sim, tá no DNA. Eu falo e assumo, que é questão de opinião. Opinião não é ofensa. Mas é assim, diminuiu o número de viaturas hoje em Itupeva, não se paga mais hora extra. O que está acontecendo? Hoje mesmo recebi aí um cara, um bairro, não vou lembrar o bairro, teve o carro levado à mão armada. É roubo ou assalto quando é a mão armada? É tudo. É tudo. Vagabundagem, roubar e comércio sendo roubado. Antes não tinha isso. É terrível. Mas com isso. certeza ele vai vender o carro para tomar uma cervejinha, né? Não é. Então, Ocimar, abre aspas. É o seguinte, gente. Isso que o Ocimar falou, vocês não fazem ideia de como é sério. O presidente da República disse, e isso ficou nacionalmente conhecido, que não tem problema o jovem que rouba o celular porque ele vai comprar cervejinha. Eles matam para roubar celular. O pior que isso agora, e que na aprovação da mudança daquele projeto de saidinha, ele vetou exatamente o que coibia a saidinha. O presidente da República quer e permite que continue a sair. Ele acha que com tornozeleira eletrônica vai acabar. O cara sai de tornozeleira eletrônica, meu amigo, ele vai roubar, com ou sem. Então veja, roubar celular não tem problema, eles matam para roubar celular. E agora a saidinha continua em função da esquerda que deixou de novo. E o Rio de Janeiro está em pé de guerra. A gente não pode deixar ele chegar para cá, né? É difícil, é muito difícil. Essa é a política federal, né? Vamos falar assim, o governo federal. É ruim. Mas vamos voltar nas obras então. Então, olha, especialidade? Tem uma centro de especialidade que nós temos, a duplicação da rodovia, o Parque da Cidade. O Parque da Cidade. O Parque da Cidade. Eu me lembro. Parque da Cidade. Eu tenho que rir, sabe por quê? Tem muita gente, teve um prefeito que falou que foi ele que fez o Parque da Cidade. Então, queria falar. Todas as crianças... O povo mentiroso, esse pessoal de esquerda é mentiroso, descarado. Tanto é que eu vivi essa história. Arrancaram a placa lá, nossa, lá, né? Eu vivi essa história que eu me lembro que você me falou, Itamar, eu vou fazer um parque aí, eu me lembro disso. E foi feito, né? Ele não era tão grande, tinha ali o lago. Tinha o lago. Fez a abertura. Assim, o que nós fizemos? Aqui era um tabual lá, era um brejão. Isso. Certo? Ali funcionava uma antiga cerâmica. Jovens morreram afogados? Exatamente. Então nós vamos fazer um parque. Fizemos o parque, as crianças que plantaram aquelas árvores que estão lá, fizemos um lago, ficou hoje ótimo o parque, as árvores cresceram e o parque está lá. Só que você vai lá, pedra de... Fundamental, eu lembro. A pedra que está lá de inauguração, só tem a pedra, a placa tirada. Mas para mim não importa isso daí, eu vejo assim... Importa um pouquinho que você tira a veracidade da história. Então, alguns gestores, o que fez campanha em cima disso daí, ele foi lá, fez um monte de terra no meio do lago e disse que foi ele que fez o Parque da Cidade. Não importa, o povo sabe que não foi quem fez o Parque da Cidade. Mas o que me chama a atenção é quando os candidatos sobem em palanque e prometem.
prometeram 1.000 casas populares para Itupeva. Outro dado 1.000. importante. A Certo? especialidade do PT Então, prometer e não cumprir. Só que ninguém fez. Depois de mim, ninguém fez, não entregou uma casa para as pessoas. Quantas unidades vocês entregam? 144. E na inauguração, na entrega dessas casas, nós ganhamos mais 155 casas. E aí ficou o parado? programa feito, não levaram adiante, porque quem conseguiu fomos nós. 144 unidades entregues na administração do Ocimar, casas populares, com projeto já para mais 150. 155 casas. 155 e não deram continuidade. Só é aquela história de o outro que assume não quer. Exatamente, é por isso que eu falo. Você é prefeito da cidade, acabou as eleições, acabou. Você administra a cidade para o povo da cidade. Essas pessoas não, eles admitem para o grupo deles. Então mentiu Itamar, eles mentiram em entregar 1.000 casas, não entregaram nenhuma. Ninguém entregou nenhuma casa. Eu me lembro dessa promessa de campanha de 1.000 casas populares. Eu me lembrei agora. Como o Lula fala que tem 30 milhões de crianças abandonadas. Não sabe nem o número. É o professor, né? Porque no mandato seguinte do coisas. Ocimar, o prefeito tinha foto do Lula no gabinete nas costas dele. Prometeu 1.000 casas, não fez nenhuma. Me diga com quem andas, que direi quem é. Essa aqui é realmente mas nós fizemos, Itamar. E a pretensão no futuro é fazer mais casa. Porque você conhece pessoas que não têm casa. Nós conhecemos. E isso é muito difícil. Nós somos até aqui. Você tinha Dorival e Ocimar, você tinha um projeto de desenvolvimento, tinha serenidade, não tinha briga, um amor à cidade, às famílias, e até as famílias se sentiam mais seguras. Tem emprego, é claro que o sistema de saúde sempre vai precisar de implemento, unidade de saúde, hospital, Santa Casa, sempre vai precisar, isso não é novidade no Brasil. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, depois da sua administração, que veio a administração do PT, né? Teve um camarada que foi vereador do PT também, estava lá. Aí depois veio outra administração, mas me parece que daqui para frente teve promessa, não teve cumprimento de promessa, aí teve uma dívida muito grande deixada na cidade. O próximo prefeito, seja quem fosse, como aconteceu em Várzea Paulista, o Juvenal assumiu a administração depois do Eduardo, do PT, o ex-prefeito, deixou 90 milhões de dívida. O Juvenal em Várzea Paulista demorou 3 anos para sanar as contas, e depois ele conseguiu a reeleição. O mesmo, história parecida em Itupeva. Mas parece que é muita briga, muita encrenca. Isso incomodou você, Ocimar? Isso está te incomodando, você está lá trabalhando? E incomoda você não está muito. bem com isso? Não fico bem com isso. E não me sinto nada confortável. E muita gente não se sente e cobra na rua. A volta da nossa gestão. A volta. Então a gente está tentando fazer a coisa correta. A política ela tem uma paixão maior, né? Um pré-candidato, né? Nós estamos conversando aqui e dizendo os problemas que a cidade enfrenta. Uma coisa que você lembrou, quando eu estava de prefeito, eu fiz várias vezes um projeto na Câmara de contenção de água a montante dos bairros. Ótimo. Certo? E o projeto foi para a Câmara. Era um negócio muito simples. Cada casa que fosse construída, ela teria que fazer um poço de captação de água de 2 metros cúbicos, 2 metros de fundura por 1, certo? Isso não ia fazer nenhum custo maior nessas obras. E foi o projeto de lei para a Câmara, para que isso fosse obrigado. Se você segurar cada casa que seja construída, hoje lá perto do hospital tem um loteamento gigantesco, segurar 1 metro cúbico de água, não desce mais a água. E não aprovaram. Tem gente que está na gestão, é o gestor público hoje e votou contra. Olha a falta de visão, hein? Então eu vejo hoje assim, as pessoas fazem coisa querendo não favorecer, não está favorecendo o prefeito, votando a favor do prefeito, ele está votando contra a cidade. E aliás, recentemente a Câmara Municipal votou um projeto a favor da cidade e ficou bem demonstrado isso. Não é o tema do nosso bate-papo, mas eu vou fazer uma live disso. Deixa eu te falar uma outra, eu vou falar de briga, mas é uma briga boa, que eu vou te lembrar e você vai confirmar. Eu lembrei agora aqui, o Ocimar assumiu uma briga, você falou de água, eu lembrei, com a Sabesp. Você lembra os problemas? Nossa. O Ocimar foi lá e falou, ou resolve ou vai embora, não foi isso? Exatamente, porque a água da Sabesp de Itupeva, não vou falar que é a melhor, melhorou bastante, mas ainda não é de boa qualidade. Tá. Pra você tomar, por causa do excesso de ferro que tem nas águas de Itupeva. Mas o seguinte, faltava água, certo? A água era suja. E teve uma reunião com a Sabesp e eu coloquei em cima da mesa 2 jarras de água. Eu me lembro disso que foi manchete de jornal. 2 jarras de água e os engenheiros da Sabesp ficavam olhando aquela água. Vocês não vão tomar água?
Mas essa água está suja, é água que você É a não sua serve. água que você manda para nós. Não pode ser. Falei, essa água. aí. Foi levada até, acho que a Sabesp tem até hoje essas garrafinhas também de água. Isso envolveu aí lá. algum deputado estadual, algum governador? Não, Faz porque Sabrina, era o conseguiu? seguinte, a Sabesp vencia o contrato dela de 30 anos de concessão Você da cidade. ameaçou a... Eu falei, vocês estão Lembra fora. disso, lembra disso. Ou vocês resolvem o problema. E nós fizemos o quê? Nós fizemos um mapa para eles cumprirem. A preocupação nossa, aí eles falaram, eles não vão aceitar isso daqui. Os caras aceitaram. Na apresentação aceitaram. Então o que era? Tinha que levar água para Nova Montserrat, para o Rio das Pedras. Faltava água todo dia. Todo dia tinha falta de água. Nova Montserrat e bairro da Mina. Faltava água todo dia. E problema simples de Você não começou a estação resolver. de tratamento nesse Então, meio, nessa isso? Primeira coisa, precisava fazer uma estação de tratamento de água nova para poder abastecer. Eles pensavam tirar água do rio, sabe, do Rio Piraí. Sabe onde fica o Rio Piraí? Nossa Senhora, né? Lá em de Cabreúva. Cabreúva ainda E nós temos isso. água lá que despeja no Rio Jundiaí. É. Então veio um cidadão, um engenheiro... Jundiuvira e Piraí. fica lá em Exato, Cabreúva. Jundiuvira, mais longe ainda Jundiuvira, também. É mais lá, longe. lá perto de Pirapora. Exatamente. Eles queriam pegar água lá. Aí veio um técnico da Sabesp, Pardini, que hoje é prefeito de Botucatu. Virou prefeito, Virou Pardini? prefeito. Ele é um cara muito bom, um cara consciente, e falou assim, Marto, aqui Conheci para o ajudar a Pardini. resolver seu problema. Mostrei para ele que a gente tinha água, ele falou, nós vamos fazer uma estação de tratamento aqui, ó. Tem uma estação móvel, nós vamos trazer. Que é depois ali do... Lá embaixo, É. para baixo do Monte Serrato, indo para o Quilombo. E já tinha uma adutora de água que levava água para o Quilombo. Ou seja, era só fazer a estação que bombear água para cima. Simples, resolvemos o problema ali, foi feito. Bom, primeiro passo. Vocês estão ouvindo o prefeito falar, o ex-prefeito? Resolver o problema, não tinha briga, Resolveu não tinha o problema. confusão. Era resolver problema, era administração de resolução. Exatamente. Segundo O passo. povo não aguenta mais briga. Estação de tratamento de esgoto. Eu falei, quando vocês começarem a Isso. fazer a estação de tratamento de esgoto e terminarem ela, na nossa gestão, eu renova. assino. Eu falei, eu assino no dia da inauguração. Mas tem que fazer a extensão de água para Mina, para todos os bairros e já deixado encaminhado para o Cafezal. Que tem uma caixa d'água lá feita, que nós conseguimos uma caixa d'água para abastecer o Parque dos Cafezais. O que a Sabesp tem que fazer é o município fazer gestão em cima da Sabesp para ela vender água. A Sabesp tem que ter um produto para vender. Gente, a gente está falando da história da cidade de Itupeva com um administrador, eu vou repetir, 2 vezes vereador, vice-prefeito, secretário de aviação civil, andou pela cidade toda, prefeito reeleito com aprovação de governo. Eu vou lembrar mais uma, a gente vai ter que encerrar o bate-papo, senão fica muito longo, Simar, mas tem mais uma que eu estou lembrando aqui agora. E tem muita gente querendo levar fazer cortesia com o Chapéu Alheio, que é a Praça da Pedreira. Exatamente. Quem é que fez aquela Praça, a Praça da Pedreira? da Pedreira foi feita na gestão do Dorival. Do Dorival, e depois você com a gente. fez o palco, fez aquela... Isso, não, já tinha. Itamar. Já tinha? Aí tinha, vamos ser sinceros. Já tinha. Não, é só o para lembrar, eu parque, lembro que... Só Mas que você fez o seguinte, implemento, abandonaram. Isso. Tá abandonado. Você revitalizou, tinha... Não, mas no seu período teve show, não, tinha feira de carro, festa, feira, feira do carro Festa da antigo, uva. exposição de carro antigo, festa da uva. Então era feito No seu lá. período funcionou bem. Funcionou. O que não pode é abandonar as coisas, né? Porque vai deteriorando, né? Vai deteriorando, exatamente. Aliás, tem uma escola no início da atual administração que não foi autorizada a funcionar pelo atual prefeito, porque disse que tinha rachadura e tal. Isso já vai fazer quase 90 dias. Vai deixando lá, vai deteriorando, vai piorar o que estava. É desinteligente fazer isso, né? Você tocou no assunto interessante, educação. Olha o que nós fizemos. Eu tinha um problema sério com merenda escolar. Então isso tem que ficar bem claro, porque eu escuto umas pessoas falar umas bobagens. Você está inelegível? Boa pergunta. Essa é a pergunta. Então, eu vou responder para você simples. Se eu tivesse inelegível, eu não estaria fazendo essa live com você nem hoje. estaria aqui. E nem falava que eu era pré-candidato. E tem a ver com a questão técnica de educação. Tem a ver com a questão técnica de educação. Se você der o tempo, eu vou explicar a situação para as pessoas falar. Questão Vamos da lá. merenda escolar. O que pegou a gente fazer a terceirização da merenda escolar? Eu pagava R$1,27 na época, R$1,27 por refeição. Era o que custava para a prefeitura. Então vamos licitar. Mas por que vamos licitar? Porque o que acontecia? Você mandava os produtos para a escola, arroz, feijão, macarrão, óleo, e o que acontecia? Muitos produtos eram repostos na prateleira, mas não era usado o primeiro que foi. Você tem que usar primeiro o que chegou. O que já está lá. Exatamente, porque dá a data de vencimento. Então muitas vezes você ia lá dar uma olhada, isso eu fazia. Eu ia dar uma olhada, produto vencido, uma lata de óleo vencido, e você está fornecendo. Isso é ruim, é péssimo. Mas não é problema do prefeito. É problema de quem dirige a escola.
que tem que estar olhando isso daí. Tem um gerenciamento, um olhar aí. E isso não acabava. Eu falei, isso aí vai trazer um problema sério para nós. Problema de desvio de merenda escolar. Tá? Isso acontecia muito. E outras coisas mais. Tinha problema com frango congelado, frango resfriado tem um preço, frango congelado é outro. Você comprava mais barato, congelava, mas tinha data de vencimento. É complicado. Muito complicado, desculpa. Bom, vamos fazer a terceirização da merenda. Fez a terceirização da merenda, começou um problema. Porque o que acontece? Você vai melhorar, você vai sair bem. E tem umas pessoas que não querem sair bem, que não quer deixar você passar. Até teve uma reportagem do nosso amigo Sandro Zé, que foi lá falar, ludibriaram ele, mostraram lá um balde de arroz lá, arroz, que eu falo, é um risoto coberto com ovo, e falaram que aquilo lá não era refeição. Meu, como que não? Eu como ovo frito, você come ovo cozido para as crianças, né? Mas tudo bem, vamos deixar para lá. O que aconteceu com a merenda? Nós fizemos a merenda num preço melhor, 97 centavos. Essa economia de 1,27 para 97 centavos, sabe que dá? São 30 centavos. Você sabe o que eu consegui fazer com esses 30 centavos? Virou a escola do Nova Montserrat, a melhor escola que nós temos em Itupeva. Tá aí, foi construída... Com economia, você economiza de um lado e você investe no outro. Então tem escola lá funcionando. A escola Santos Dumont. Que não foi nem o prefeito que veio depois, nem o outro, nem o atual. E tá lá funcionando. Tá lá, foi funcionando, foi uma melhor escola. E a gente não quer mostrar a obra que nós fizemos, como alguns ex-prefeitos estão fazendo, quer mostrar a grandiosidade da obra. É uma escola gigantesca, de primeiro mundo, está num lugar escondidinho lá, atendendo as pessoas. Mas sabe o que você precisa fazer? Posso sugerir aqui? É o seguinte, você precisaria elencar, sugestão, elencar saúde, educação, infraestrutura, porque tem a questão de água e tal, rio, mas elencar pelo menos 10, 15 das principais obras que hoje ainda vivem na cidade e foram realizadas, construídas nessas administrações. Eu falo já para você. Não, mas além de falar, fazer e levar e dar na mão das pessoas, sabe por quê? As pessoas precisam muitas vezes entender o seguinte, nessa administração, nas duas do Ocimar, tem coisa até hoje que está funcionando, que foi feito nela, nenhum outro prefeito fez mais nada, ainda tem coragem de criticar. Eu falo para você assim, e o povo precisa reconhecer. Rapidinho, vamos começar pela cidade, a entrada da cidade, duplicação da cidade, parque da cidade, bombeiro, centro de fisioterapia e o paço municipal. Você passa na frente disso todo dia. Subindo, reforma e ampliação do hospital, escola lá da Nova Era, José Patrignani. Voltando para Santa Elisa, posto de saúde da Santa Elisa, centro de lazer da Santa Elisa, campo de futebol, quadra, cancha de bocha. Vamos lá para o Rio das Pedras, quadra poliesportiva, posto de saúde, pavimentação da subida, iluminação, melhoria na distribuição de água e, principal, fazer com que o ônibus subisse até o bairro, porque não subia. Olha isso. Certo? O ônibus que vai de Itupeva para Jundiaí, ele não podia subir lá em cima no bairro. Então as pessoas tinham que tomar 2 ônibus. Isso nós resolvemos. Certo? A escola do Nova Montserrat, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água. Sem falar da abertura e rebaixamento da Casa do Rio, que acabou falar com a isso enchente daí, nos 3 bairros. E tantas outras São que João nós Alegria, fizemos. Samambaia. Então, tudo isso é cirurgias eletivas que nós temos no hospital. Aí você decidiu, a partir de tudo isso, dessa briga, para a gente encerrar, dessa briga, desse desentendimento, acusação partidária, de toda essa falta de experiência, o povo é tão iludido. Gente, vocês tentem me entender, me perdoem, eu não quero ser ofensivo. Mas o povão é tão iludido pela mentira, pela ilusão, que hoje elegeram um camarada que nunca administrou nada, não tem experiência nenhuma. Eu não acredito que isso vai dar bom resultado. Eu não acredito que vai dar bom resultado. Mas aí, a partir de tudo isso, a crítica não, essa é só minha, fica tranquilo, mas a partir daí você falou, você é pré-candidato e chega dessa bagunça, é mais ou menos isso, assim? Eu vou falar bem desse jeito. Vamos botar ordem na casa. Porque está muito bagunça, e o povo está sofrendo, né? Outro detalhe, o povo está pagando. Você fez uma pergunta para mim que isso tem incomodado algumas pessoas. Ocimar, você pode ser candidato? Isso. Posso sim. Certo? Ocimar Poli, candidato de ficha limpa. Tá? Até porque você não tem... o que nós tivemos Você não lá, tem probidade administrativa, enriquecimento ilícito e prejuízo do horário público, né? Veja bem, o que teve reprovação de conta, muito simples, vou falar para você rapidinho. Na educação. Nós compramos uniforme escolar, conta de 2007. Que, aliás, atual está atrasado 70 dias de entrega do uniforme. Uniforme escolar para todas as crianças, calçado, meia, shortinho, camiseta, blusa, bolsa, completinho, certo? E o Tribunal de Contas glosou da conta da educação.
certo? Então, em vez de fechar nos 25% ou mais, fechou em 24,97%. 0,3 de diferença. 0,03 de diferença. 0,03. E foi para a Câmara. O Tribunal de Contas manda para a Câmara avaliar o porquê que foi só gasto isso aqui. Mas era um recurso que foi usado na educação, para os alunos. Pois bem, os vereadores reprovaram. Tudo bem. 2007, conta reprovada. Sabe por que vereador às vezes reprova a conta? Desculpa, Simar. Porque o cara fala, vou derrubar isso aí que eu vou entrar. É eu isso vou derrubar mesmo. isso aí que o meu candidato vai entrar. E aí quem paga é você, É a população. É a população. Então você E tão faz pagando. uma coisa. Vocês estão E pagando. hoje, Itamar, para você ter ideia, a lei autoriza você fazer isso. Certo? Tá. Então, eu paguei caro uma reprovação que a lei autoriza Então quem fazer. disser que você está inelegível está mentindo pro Claro povo. que é mentiroso. Mentiroso. Ok, mentiroso. Outra coisa, a conta de 2012 reprovada. Reprovada por quê? Vou falar para você por quê. Quando eu passei o cargo para o outro prefeito, de 2012 para 2013... O canhota. Na transição de cargo, eu deixei muito bem claro, consta em ata. Estou deixando sem dívida 6 milhões em caixa e mais 11 milhões que vai entrar, que é a segunda parcela do ICMS, em janeiro, por Essa causa do foi entrega feriado sua? bancário. É, exatamente. Eu quero falar Exatamente. O dinheiro em caixa, conta paga sem dívida. Ok. O que tinha poder para as contas de 2013, empenhado, que para pagar com recurso de 2012 ainda no Que final, tem que deixar empenhado, são empenhado, a conta é empenhada, tem o que tem para pagar com aquilo lá. Só que não fomos nós que fechamos a conta de 2012. A conta de 2012 é fechada em 2013. Em 2013 eu não estava mais na prefeitura. O que fizeram? Os contadores jogaram aquele recurso como de 2013 e não de 2012. Tá. Então o tribunal alegou que eu gastei mais do que eu arrecadei. A Câmara analisou isso. Politicamente, para eles, não era interessante. Claro que não, o prefeito da oposição ganhou. E outra, a Câmara, eu falo para você, assim, com todos os respeitos aos vereadores, quando vai para uma aprovação de conta, para analisar, ele tem que ter um grupo técnico, pessoas técnicas para analisar e falar o porquê que aconteceu. E chamar o prefeito para conversar. Não, politicamente não foi chama, isso. não. Então, Acabou. exatamente. Então, essas coisas têm que mudar, Itamar. Tem que mudar. Porque o povo é que está pagando. Certo? Então eles falam isso, mas eu te falo, o que dá inegibilidade para um pré-candidato ou para um candidato futuro? É desvio de recurso público, Enriquecimento dolo ao ilícito, patrimônio, dolo ao enriquecimento ilícito. Eu Só. estou mais pobre agora do que antes quando entrei. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que é Certo? curiosidade, Alcimar. Todas as administrações acabam tendo financiamento, que é a dívida de longo prazo. Você lembra desse valor? Tinha deixado alguma dívida que é comum? Nada, não tinha financiamento nenhum. Então, veja. Nada. Veja. Então, com um orçamento 5 vezes menor do que é hoje. E Você fazer deixou- tudo o que eu fiz e com um orçamento que tem hoje não se consegue fazer nada. Então falo para vocês, analisem bem as pessoas, porque a nossa cidade tem recursos para ser muito melhor Sim. do que tantas outras Mais cidades. de 550 milhões. Exatamente. Hoje, né? Alcimar, E você tinha- superávit. O seu último ano foi 2012. 2012. 31 de Aí o candidato da dezembro de oposição em 2012. 2013 fizeram as diferenças e tal, criou problema técnico. Agora, a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: esse candidato que assumiu, esse camarada que ganhou o canhoto em 2013, deixou a dívida de 100. 230 milhões, o 210. tamanho do orçamento da cidade. Então, foi 1 por 1. Então, veja. Então, aí, gostei disso. Eu queria chegar aqui. Você tinha Dorival, você teve o Alcimar Poli, a busca de resolução para os problemas de todos os setores, não tinha briga política. Entra a esquerda, briga política, promessa, não entregou nenhuma casa das 1.000 que prometeu, deixou a cidade com dívida e deixou o subsequente com problema igual o Juvenal, 2, 3 anos para sanar. Você perde, qualquer prefeito perde 2, 3 anos de administração com dívida. Perde. E, na verdade, talvez ele não tenha conseguido pagar. Ele foi resolvendo. E a dívida que se tem hoje atual, que o atual canhoteiro também ganhou lá e na suplementar, e diz, é do prefeito cujo qual ele foi secretário. Exatamente. Então, Foi veja. secretário do pior prefeito que a cidade teve. O atual prefeito que assumiu Itupeva foi secretário do prefeito que deixou a dívida, foi vereador do PT, e essa dívida, ela se alongou, então, na administração do Marcão, foi de novo, ela está aqui ainda. Ainda está. Se não tivesse dívida, essa cidade estava muito tá maravilhosa, não estava? Você imagina. Ô, meu amigo. Eu pergunto- meu amigo, eu você que está sofrendo por causa da saúde, da enchente no Rio, nada disso A existiria. falta de medicamento, a falta de médico, a falta de professor para pôr nas escolas. Tem um Certo? programa. Então, isso é tudo falta de gestão. Tem um Eu não vou citar nome, Não, eu não. não vou fazer. Eu sei que eu faço diferente. E Bom, faria tudo na verdade, a diferente. política, é o que pra gente encerrar, Alcimar, eu digo, a política era mais paixão,
família. Quando se fala de saúde, posso falar da sua esposa, Marilena? Claro. O carinho que a comunidade da cidade de Itupeva tem por essa doutora Maria Helena é fundamental. Sabe por quê? Médico é um ser humano diferenciado. Adoro médico. Engenheiro, meu cunhado é engenheiro. Um abraço, cunhado. Fazer média com o cunhado, né, velho? Mas é o seguinte, médicos, de maneira geral, são criaturas anjos de Deus na Terra. O carinho, como eles trabalham com as pessoas, com a saúde. Eu conheço um médico, amigo meu aqui, da Soban, que às vezes atende o paciente no particular, de terceira idade, o cara não consegue nem cobrar, que ele fala, não, fala para a secretária, não cobra. Não, entende o que eu digo? Então, o carinho que a população tem com a Maria Helena é ligado à saúde. Então, você tinha paixão, o que eu quero dizer de paixão da cidade, gostar das pessoas. Eu lembro quando você ficava feliz quando entregava a obra, Simão. Nossa. Era um negócio bacana. Você lembra, fora de capacitação do Fundo Social, nossa, curso, tem muita coisa. Nós trouxemos o Banco do Povo, nós fizemos o empréstimo consignado para os funcionários, nós fizemos um poupa-tempo lá embaixo que funcionava. A gente tinha a sala de informática que acabaram, tinha curso no Fundo Social de panificação. Quando eu estava na prefeitura, Cabriúva, um exemplo, veio com a gente procurar o curso de panificação que a gente dava no Fundo Social. Nós saímos, acabaram com o curso e no meio do mandato do meu sucessor, eles foram em Cabriúva perguntar como é que se faziam aquilo. Foi Itupeva que o maquinário era de Itupeva e depois eles se livraram do maquinário? Não, acho que foi Cabriúva que fizeram isso. O maquinário da cidade, o material que tinha no Fundo Social... Continua lá. Não, sumiu. Tá. Gente, deixa eu dizer o seguinte, a gente vai encerrar. Você está no PL, né, Alcimar? PL. Agora é PL. Pelo PL. Olha o que Deus faz. Pré-candidato pelo PL, a gente tem que deixar claro. A gente tem um trabalho, eu me filiei no PL, porque eu gosto do partido e gosto do que o partido defende. O Alcimar sempre foi. O que o partido defende? O que eu sempre fui. Isso. Defende a família. Tem um grau de patriotismo que existe, tem religião, certo? E defender a vida ainda intrauterina. E a liberdade de expressão, exatamente. E a liberdade de expressão, coisa que nós estamos perdendo, Itamar. Olha, só para falar uma coisa, eu fiz vários postos avançados da Guarda Municipal, no entorno de Itupeva e em alguns bairros que era mais problemático. Contando com o quê? Eu dobrei o efetivo da guarda, na minha época, dobramos, para colocar guardas nesses postos, para que o guarda se senta um lugar que ele tenha. Para fazer uma pausa, ele tem um local. E as pessoas conhecerem o guarda municipal, se familiarizarem com o guarda municipal. O que a gestão de esquerda fez no governo federal? Desarmamento. Município com menos de 50 mil habitantes, a guarda não pode estar armada. Eu pergunto para você, qual é a diferença do município com mais de 50 mil habitantes, 50 mil e um de 49.990? Meu amigo, vou dizer o seguinte para você. Ou de 30 mil, de 10 mil, são pessoas que vivem lá. A outra pergunta... Então, ficou tudo abandonado e não deram continuidade. Hoje temos mais de 50 mil habitantes, a guarda equipada e armada, não tem viatura e os postos estão lá parados. Aí o que eu te digo, onde que o bandido vai atuar com mais facilidade? Onde não tem arma, meu amigo, onde o policial não tem arma. Simar, eu quero agradecer demais a participação. O nosso podcast aqui, o Bastidores da Política, tem recebido uma série de autoridades da região metropolitana. Fico feliz com a sua presença. Às vezes eu sempre mando o WhatsApp notícias lá para Itupeva, para a região metropolitana toda. Eu tenho família em Itupeva, você sabe, parte da minha família está lá, minha tia Jacira está lá, meu primo está lá, Helene está lá, minha prima, minha outra prima está lá, moram lá há muito tempo. E a gente entende o seguinte, mas por que o Itamar está aqui? Primeiro que a família está lá, primeiro que eu gosto do que eu faço, e eu conheço a história de Itupeva. Quando eu digo que conheço, eu conheço. Então eu também sinto essa diferença. Muita briga, muito ranço, muita disputa política e disputa pelo poder. E só não se esqueça de uma coisa, é você, cidadão, que paga. Você quer chegar no hospital, quer ser atendido, você quer abrir a torneira, você quer ter água, você quer o teu filho na escola com uma merenda boa, escola boa e servidores públicos reconhecidos. Tudo isso é redundância de administração que se tinha. E depois do Alcimar, eu estou fazendo um comparativo aí que você quer Itupeva vai comparar. Agora a coisa descambou. Então é pré-candidato, vai para a campanha e vamos recuperar essa decência, essa paz na cidade. Aí, agora... a gente quer encerrar e não consegue. E no seu período, é claro que tem as questões partidárias, mas você sempre buscou um bom diálogo com a Câmara. Claro, isso é fundamental. Então, a gente não se preocupava em tomar o lugar da Câmara. O vereador tem o lugar dele. Certo? Na prefeitura, o executivo tem o local dele. A competência do vereador é eles fazerem lei, é eles aprovarem lei, legislar pelo município. Fiscalizar. E fiscalizar, com toda a razão. Está errado, certo?
Tá errado, tem que ver o que tá errado, tem que fiscalizar sim. Agora, a gente vê algumas situações que se passam aí que se tampa o olho. Chega de bagunça em Itupeva, Ocimar, é isso? Chega. Olha, o Chega, Ocimar Itamar. Poli, quem achou que não estava prestando atenção, quem achou que não estava ligando, está incomodado, muito incomodado, porque tem obra, tem história, volta aí, é pré-candidato, e você tem que fazer uma boa análise. Se você fizer uma comparação da história, aliás, agora vai já, o ex-prefeito de Várzea e o ex-prefeito de Itupeva, os que deixaram dívidas grandiosas, Ocimar, então, você é pré-candidato a prefeito da cidade de Itupeva, chega de bagunça de Itupeva, vamos trabalhar e melhorar a vida do cidadão, é isso? Deixa o seu recado aí para cá. Exatamente, candidato, sou pré-candidato pelo PL, ok? E deixa aqui o meu recado. Eu sou livre para ser candidato, sim. As pessoas falam que eu não posso ser candidato devido a reprovações de conta, mas foram reprovadas politicamente, certo? Não tem nada a ver com se tornar inelegível. Então você pode confiar. Pode confiar. E quem está dizendo, está mentindo, está com medo, certo? E que a gente quer fazer a cidade diferente, voltar ela a crescer como ela teve crescendo. E trago também para vocês um abraço da minha esposa, que o pessoal gosta muito dela e ela gosta muito de Itupeva. Tá? E vamos junto nessa. Obrigado, Ocimar Poli, pelo carinho, por esse espaço aqui. A ideia da gente, eu sempre falo que em todas essas discussões, quem tem que ganhar é o cidadão, é você. E a gente sempre procura. Vocês nunca me viram e nunca verão na história da minha vida inteira nenhuma foto com nenhum cara de esquerda que eu nunca gostei, nunca acreditei. Eu gosto de gente do bem, gente que trabalha, dignidade, honestidade, e a gente torce aí por vocês da Itupeva. Chega de bagunça, chega de briga, vamos voltar ao que era antes, era resolver problema. O cidadão pede pro vereador, o vereador vai na prefeitura, o prefeito vai ver e resolver. Exatamente. Obrigado, Ocimar, um grande abraço. Eu viu? que agradeço, Itamar, ó, tamo nessa. Vamos junto. Itupeva está de portas abertas para todos. Vamos E lá. você, curte e compartilha aí.